Alertamos seus vereadores que se encontram em outras dependentes desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário ad hoc, vereador Ney Girão, que proceda a chamar nominal dos seus vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. E Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Bonifácio Campaner, presente. Édipo Pereira, também presente. Senhor presidente, vereador Tadami Kawata. Retificando ainda, Jaime José da Silva, presente. Senhor presidente, vereador Tadami Kawata, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 6 vereadores, presentes, 13. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 32ª sessão ordinária do terceiro ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início, em conformidade com o artigo, com a resolução 1167, de 11 de abril de 94, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Livro do Provérbios de Salomão, capítulo 28. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como o leão. Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido a sua comunidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o justo, mas os que buscam no Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que ainda na sua integridade, do que o que no caminho perverso, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho, sábio, mas o companheiro dos desagrados envergonha o seu pai. Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Havendo número legal, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno, em votação, a ata da sessão anterior, a qual fica à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente. Dessa sessão, após o que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122
do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97. Não tem sustentação. Porque tem cacique lá dentro também. Solicitamos ao senhor secretário que faça anotar a presença dos vereadores Avelino Aparecido Rocha, José Américo do Nascimento, José Carlos Sanches de Hernandes. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas do Executivo. 32ª sessão ordinária, 4/10/99. Correspondências recebidas do Executivo. Primeiro, ofício em resposta aos requerimentos dos edis Antônio Carneiro da Silveira, Antônio Edivaldo Costa, Bonifácio Campaner, Edivaldo Antônio dos Santos, Jaime José da Silva, Mário Aparecido Pavan e Jaime José da Silva. 2. Ofício em resposta ao requerimento do edil Mário Aparecido Pavan e a indicação do edil Edivaldo Antônio dos Santos. 3. Resposta ao requerimento dos edis Mário Aparecido Pavan, Ney Giron e a indicação do edil Mário Aparecido Pavan. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências recebidas em resposta às matérias aprovadas. Item 1, da Câmara Municipal de Rubiaça, em resposta à moção do edil Antônio Carneiro da Silveira. 2, do deputado federal Jorge Maluli Neto, encaminhando resposta ao requerimento de autoria do vereador Ney Giron. 3, da Telefônica, em resposta ao requerimento do edil José Américo do Nascimento. 4, da Delegacia Geral de Polícia, em resposta ao requerimento do edil Jaime José da Silva. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. Item 1, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando cópia do requerimento do edil José Alfredo de Carvalho. 2, do comandante do CPAI 5, Miguel Peixoto Frizene, coronel PM, comandante, cumprimentando aos senhores vereadores pelo seu dia comemorado em 1º de outubro. 3, do Banespa, comunicando os valores referentes aos créditos. 4, da Câmara Municipal de Ribeirão, encaminhando cópia do requerimento do vereador José Alfredo Carvalho. Do deputado Paulo Julião. Deu tempo, né? Enviando cópia da lei referente às normas de traçado de estradas de rodagens estaduais. Amanhã tem que estudar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o vereador Hélio Correia. Senhor presidente, antes da leitura da mensagem da senhora prefeita a esta casa, no que diz respeito ao Estatuto dos Servidores, nós solicitamos a Vossa Excelência que fizesse uma consulta hoje à tarde com relação a considerar ou não objeto de deliberação. Então, nós gostaríamos que a sessão fosse suspensa por até 10 minutos para que Vossa Excelência passasse essa informação aos senhores vereadores. A requerimento verbal do vereador Hélio Correia, então suspendemos a sessão por até 10 minutos para que possamos reunir e a respeito do recebimento, o parecer do recebimento dos projetos de lei do Executivo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avenida Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Ed Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Sidney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente.
Senhor presidente, estão presentes os 19 vereadores. Havendo número regimental, solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha a leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, submeto à apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que cria a área especial às margens do lago da usina hidrelétrica de Três Irmãos, no município de Araçatuba. O turismo vem se constituindo na mais nova e vigorosa fonte de recursos de Araçatuba. Pelo avanço dessas características, são exigidas do município determinadas e urgentes providências para que esse crescimento seja harmônico e sustentado. A ação política é no sentido de regulamentar o parcelamento, uso e ocupação do solo nas áreas localizadas às margens do lago formado pela usina de Três Irmãos. Dessa forma, após acurados estudos realizados por uma comissão especialmente nomeada para esse fim, composta de profissionais atuantes e conhecedores da situação, elaborou-se o projeto de lei que visa definir uma ocupação ordenada das áreas que margeiam o lago formado pela usina hidrelétrica de Três Irmãos, no município de Araçatuba. Atenciosamente, professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, em 1998, o Ministério de Planejamento e Orçamento emitiu a portaria 117, através da qual se alterou o quadro de funções e subfunções do governo. Ao elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o orçamento do ano 2000, introduziu-se o anexo 2, obedecendo à nova classificação funcional, sendo remetido em maio deste ano o correspondente projeto de lei. Assim sendo, e com finalidade de adequar o orçamento à nova disposição legal, bem como de manter a uniformidade com os outros municípios, estamos propondo a adequação inclusa. Atenciosamente, professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Tirou já, aqui não está. Senhor presidente, submeto à apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, objetivando o aperfeiçoamento das ações e serviços de saúde do SUS no atendimento em urgência e emergência. Professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considera presente projeto, objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, temos a satisfação de submeter à alta apreciação dessa egrégia Câmara Municipal de Vereadores
o incluso projeto de lei referente à proposta orçamentária para o exercício do ano 2000, no valor total de R$ 120.126.000, sendo R$ 102.096.000 para a administração direta e R$ 19.030.000 para a administração indireta, conforme dispõe o artigo 22 da Lei Federal 4320/64, da Lei Orgânica do Município de Araçatuba. A elaboração do orçamento programa para o referido exercício, estimando a receita e fixando despesas para a administração direta e indireta, obedeceu às normas do artigo 22 da Lei Federal 4320/64. O orçamento programa apresenta-se fundamentalmente como um instrumento principal para a administração, destinando para o próximo exercício recursos às unidades orçamentárias por funções, programas e subprogramas e respectivos projetos e atividades. Professora Germina Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos do plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Antes, quero informar ao público presente que o projeto de lei do Estatuto dos Funcionários não será lido nesta noite, em função de fato relevante dentro do projeto, então ele não será lido nesta noite. Projeto de lei. Denomina Joaquim de Freitas Oliveira, a Rua 16, localizada no bairro Chácara Arco-Íris. Sidney Giron, vereador PPB. Consultamos do plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei dispõe sobre o cadastramento de pessoas que trabalham na reciclagem de materiais, no depósito de lixo a céu aberto e inclusão de seus nomes em programa de geração de emprego. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, através da Secretaria de Habitação e Assistência Social, a cadastrar pessoas que trabalham na reciclagem de materiais, no depósito de lixo a céu aberto, no lixão, e inclusão de seus nomes em programas de geração de empregos. Artigo 2º. As pessoas cadastradas no programa de geração de empregos de que trata o artigo anterior terão prioridade no trabalho a ser executado pela usina de compostagem de lixo, que está sendo construída pela Prefeitura Municipal, respeitada a legislação vigente. Ney Giron, PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Declara de utilidade pública o Clube de Regatas Brasília. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Clube de Regatas Brasília, com sede à Rua América do Sul, 762, no Jardim Brasília. Mário Mardegan, PRP. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Mário Lopes, a Rua 2, localizada no loteamento Araçatuba 37. Ney Giron, PPB. Consultamos do plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Declara de utilidade pública a Associação Century Academy Sport. Fica declarada de utilidade pública a Associação Century Academy Sport, com sede à Rua Tibiriçá 21, na Vila Industrial. Mário Mardegan, PRP. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei denomina Hélio Coface, a Rua 7, localizada no loteamento Araçatuba 37. Ney Giron, PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Esportivo Sagrado Coração de Jesus. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Esportivo Sagrado Coração de Jesus, com sede à Rua Sergipe 69, na Vila Mendonça.
Mário Mardegan, PRP. Consultamos o plenário e se considera presente esse projeto para deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Hermano Antônio Henning, pelos relevantes serviços prestados ao município, ao Estado de São Paulo e ao Brasil na área de jornalismo e comunicação. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão araçatubense ao senhor Hermano Antônio Henning, pelos relevantes serviços prestados ao município, ao Estado de São Paulo e ao Brasil, na área de jornalismo e comunicação. José Carlos Sanches Hernandes, PFL. Consultamos o plenário e se considera presente esse projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário a leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução da nova redação ao artigo 1º da Resolução 1167, de 11 de abril de 94. Artigo 1º. O artigo 1º da Resolução 1167, de 11 de abril de 94, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A Câmara Municipal é órgão legislativo do município, que se compõe de vereadores eleitos, nas condições e termos da legislação vigente, e tem sua sede no edifício situado a Praça 9 de Julho, número 26, nessa cidade. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra casa que impeça a sua utilização, a mesa diretora escolherá outro local para a realização das sessões. Parágrafo 2º. Na última sessão de cada bimestre, a mesa diretora poderá realizar a sessão ordinária fora da sede da Câmara, escolhendo o local público que disponha de estrutura apropriada para a sua realização. Parágrafo 3º. Quando a sessão ordinária ocorrer fora da sede da Câmara, a mesa diretora comunicará antecipadamente o fato à Justiça Eleitoral do município. Parágrafo 4º. As sessões solenes ou comemorativas, disciplinadas por ato da mesa, poderão realizar-se fora do recinto da Câmara, a critério deste órgão ou a requerimento justificado, subscrito pela maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 5º. Na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos às suas funções, sem prévia autorização da mesa. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Hélio Correia, PDT. Consultamos o plenário e se considera presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu vi, do Roland. Fala ele e cita o nome de todos. Solicitamos ao senhor secretário a leitura do requerimento de urgência requerido pelo vereador Arlindo Marino de Araújo Filho. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de resolução 033/99 de nossa autoria, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a promover o primeiro simpósio sobre leishmaniose visceral no município, em tramitação nesta casa. Arlindo Mariano de Araújo Filho, PL. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do requerimento de urgência. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Não. Carlos Alberto de Abedo Normanha. Normanha. Ausente. Clemente Cabazana. Sim. Edipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim.
Mário Aparecido Pavão Birubiru. Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Valério Cambuí. Sim. Quinze vereadores votaram pelo sim, 2 vereadores votaram pelo não e 1 não está presente. Fica aprovado o requerimento de urgência ao projeto de lei de resolução número 033/99, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal pretendia demolir o prédio onde se localiza o PAS dos bairros São Vicente, construído no local novo prédio abrigando o Centro de Atendimento à Criança, considerando que o fato de o local não mais ser realizado o atendimento a gestantes e idosos desagradou grande parcela da comunidade local, conforme a relação de nomes em anexo, considerando que, em reunião realizada no último dia 27 de setembro, entre moradores, membros do Conselho Municipal de Saúde e o secretário municipal de saúde, ficou estabelecido que não mais ocorrerá qualquer alteração na estrutura do PAS de São Vicente, considerando que o prédio do PAS de São Vicente carece de urgentes reformas, entre elas, a seguir, conserto de rachaduras, pintura em geral do prédio, substituição de taco por piso cerâmico, construção de 3 pequenas novas salas e construção de uma rampa em frente ao prédio. Requeremos, ouvido o plenário, o seguinte: existe possibilidade de realização por parte do Poder Executivo para iniciar as melhorias acima citadas? Em caso positivo, quais? Em caso positivo, quando? Em caso negativo, por quê? Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que recentemente o soldado Sérgio Batista da Silva fez parte do grupo que efetuou uma apreensão de 55 quilos de maconha em nosso município, considerando que esse feito foi de grande importância para toda a comunidade arçatubense, considerando que o soldado Sérgio Batista da Silva proporcionou grande parcela de tranquilidade a todos os cidadãos de nosso município, requeremos voto de aplauso ao soldado Sérgio Batista da Silva, por ter sido eleito o soldado do mês. Tadami Kawata, PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Dorival Trindade dos Santos, ocorrido no dia 3 de outubro de 99, aos 62 anos de idade, considerando que o senhor Dorival deixa a esposa Ismênia e os filhos Aparecida, Lourdes, Ideberto e Aline, requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dorival Trindade dos Santos. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em 1996, Araçatuba foi contemplada pela instalação da empresa APA, Construções e Empreendimentos Limitada, considerando a infraestrutura adquirida ao longo desses 3 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras do segmento da construção civil, de competência ímpar em nossa cidade e região, atualmente conta com 150 funcionários para o seu desenvolvimento. Requeremos um voto de aplauso ao senhor Adriano de Paiva Afonso. Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Benedito Gonçalves Filho, ocorrido no último dia 25 de setembro de 99, aos 53 anos de idade, considerando que o falecimento do senhor Benedito entristeceu grande parte da comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, requeremos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Gonçalves Filho. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o nosso país possui uma média de salário baixa, onde o ganho familiar mal dá para atender às necessidades básicas,
considerando que, especialmente após o Plano Real, muitos produtos necessários para a sobrevivência dos brasileiros tiveram, entre outros, preços reduzidos ou suas formas de pagamento facilitadas, considerando que, no caso do gás de cozinha, o preço sofre variações de um município para o outro, considerando que isso significa que as famílias de Araçatuba estão muito mais prejudicadas, sendo inadmissível o pagamento de diferença de R$ 6,00 e R$ 4,50 pelo mesmo produto comercializado em Três Lagoas e Birigui, respectivamente, considerando que algo de errado está acontecendo na comercialização do gás de cozinha e entendemos que deve ser feita uma fiscalização rigorosa por parte dos órgãos públicos responsáveis pela defesa do consumidor, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao PROCON e à Procuradoria da República em Araçatuba, solicitando medidas que visam proteger as famílias de Araçatuba. Hélio Correia, PDT. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que informe a este legislativo, no prazo legal, se são verdadeiras as informações que a Prefeitura Municipal de Araçatuba paga mensalmente aluguel pela utilização da área onde se localiza o lixão de nossa cidade. Em caso positivo, que seja informado o valor mensal deste aluguel e desde quando está sendo pago. Ney Giron, PB. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 30 de setembro de 99, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, CNH-BT, realizou na Câmara Municipal de Araçatuba uma reunião para definição da gestão política da pesca, meio ambiente e turismo do Lago Três Irmãos, considerando que o encontro foi muito proveitoso no seu intento de direcionar os rumos da política do meio ambiente de Araçatuba e região, requeremos voto de aplauso ao senhor Luiz José Bertolotti, José Carlos Santos Hernandes, PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando as notícias publicadas pelo jornal Folha da Região, na edição do último domingo, dia 3 de outubro de 99, que as obras do lixão de Araçatuba, realizadas entre 95 e 96, estão literalmente enterradas no lixo. Considerando que essas obras fazem parte de um conjunto que previa a construção de aterro sanitário e usina de reciclagem de lixo e que a Prefeitura Municipal teria pago R$ 1.600.000, devendo ainda R$ 368.000 à empresa Monte Azul Ferraz. Considerando que o jornal ainda informa que o trabalho realizado foi desfeito devido à falta de manutenção após o rompimento de contrato entre a Prefeitura e a empresa que tinha concessão para coletar e tratar o lixo da cidade, e que os desperdícios do dinheiro público e a degradação do meio ambiente pode ser salvo de investigação por parte do Ministério Público, requeremos, primeiro, as informações publicadas pelo jornal Folha da Região são verdadeiras? 2. Que medidas estão sendo tomadas pelo Poder Executivo no sentido de resolver todos os problemas gerados pela existência do lixão a céu aberto? 3. Existe possibilidade de acordo entre a Prefeitura Municipal de Araçatuba e a empresa Monte Azul Ferraz para que esta última retome o serviço de coleta e tratamento do lixo de nossa cidade? 4. Em caso negativo, por quê? Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Sidney Giron. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores ouvintes. Inicialmente solicitamos à cinegrafia dessa casa que coloque as imagens que nós fizemos com recursos próprios no lixão. E, inicialmente, eu não gostaria de dizer, mais uma vez, que quando nós mostramos essa imagem, em nenhum momento estamos querendo denegrir a imagem da administração, muito menos da nossa cidade. Apenas acho que não é possível tapar o sol com a peneira. E talvez o maior culpado disso tudo seja quem implantou um lixão num lugar tão próximo à cidade e tão próximo de um rio. Está a aproximadamente 30 metros do Ribeirão Baguaçu. Isso sim, um verdadeiro crime ecológico, uma
tragédia que pode ser vendo no Baguaçu ali, que infelizmente, pelo mau cheiro, pela poluição que existe no local, e ainda existe bastante vegetação e acabou não sendo depredada a área. Mas a gente lamenta muito que providências não estão sendo, pelo menos ainda não foram tomadas em definitivo, e nós solicitamos aí da senhora prefeita que reveja essa posição, porque existe uma verdadeira montanha de lixo, como pode ser visto aqui nas imagens mostradas na Câmara. E a matéria do jornal Folha da Região fala de desperdício, já que anteriormente era previsto, aí o Ribeirão Baguaçu colocado bem próximo do lixo, aí a imagem vai girando, e logo dá para se ter uma ideia. Eu, sinceramente, nunca tinha ido até o local e fiquei bastante decepcionado. Aí, o lixão colocado a menos de praticamente 20 metros do rio, e esse líquido aí, denominado chorume, ele escorre diretamente para o leito do rio. Então, talvez isso podia até ser evitado, conforme a matéria do jornal Folha da Região. O Jornal da Cidade também fala, no último domingo, de problema, lixão está matando o Baguaçu. E eu acho que agora, talvez, não sei se é para ficar se discutindo o que foi feito, o que não foi feito. O importante até é que se faça alguma coisa, pois os moradores do Pinheiros, do Conjunto Habitacional Água Branca, Vista Verde, que são bairros que estão sendo, loteamentos que estão sendo implantados em Araçatuba, realmente têm reclamado, até do bairro Ida Mandarino, em época de vento, esse mau cheiro, essa poluição atinge essas residências. Além, como eu disse, daquela suspeita de que o início, ou pelo menos o grande crescimento da leishmaniose teria tido início nesse local. Nós até tivemos conversando com o pessoal que mora no local, existe um comércio ali, as pessoas no começo foram um pouco arredias com a nossa presença, mas nós estivemos explicando para eles que da necessidade, não só pelo lado ecológico, mas pelo lado da saúde de nossa cidade, da importância de uma solução definitiva, de se tratar, de se enterrar esse lixo, pois isso nós sabemos que o mundo todo está poluído e se fala de ecologia, fala de despoluição, e para nós de Araçatuba, com certeza, isso já passou da hora. Apresentamos um projeto aqui sugerindo a prefeita que cadastrasse esse pessoal, e quando da utilização e quando da implantação da usina de reciclagem, que se aproveitasse esse pessoal, porque realmente, em razão do desemprego e até da coragem dessas pessoas que deixaram bem claro e se mostraram revoltados com algumas coisas que foram ditas de que eles estariam concorrendo com os urubus, e realmente isso não acontece. São pessoas de bem, são pessoas que têm, acima de tudo, merecem o nosso reconhecimento e nosso elogio, pois estão trabalhando dignamente, não estão colocando revólver na cabeça de trabalhadores e de famílias, e muito menos aqui, por aí, pedindo esmolas, pedindo favores, como muito acontece nessa Câmara dos Vereadores, que às vezes a gente até evita vir aqui, porque pessoas que simplesmente acham que o vereador existe para dar a cesta básica, para resolver o problema de medicamento. Lógico, nós entendemos a dificuldade de todo mundo, nós sabemos, principalmente em função da economia, do desemprego que acontece na nossa cidade, mas nós teríamos que lutar por uma condição melhor para a nossa cidade no que se refere ao desemprego, a problema de saúde, a problema de educação. Então, fica registrado o nosso posicionamento com relação a isso. Nós efetuamos algumas perguntas para a senhora prefeita, esperamos sinceramente que providências sejam tomadas e que de forma definitiva o problema do lixão seja resolvido. Existe a possibilidade aí da promotoria pública até entrar com uma ação contra a prefeitura por desperdício, conforme até anuncia o jornal, que desperdício de dinheiro público e pelo mal causado ao meio ambiente. Mas o nosso apelo é que, sinceramente, ainda nessa administração, esse problema seja resolvido de forma definitiva, porque eu acho que Araçatuba não pode conviver com mais esse problema de forma que aflige diretamente a todos nós. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação.
Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que nosso país possui uma média de salário básico, onde o ganho familiar... Na cobrança do ICMS tributado nas contas dos contribuintes araçatubenses. Nós estivemos conversando com alguns moradores do bairro Jardim Moarama, alguns moradores do Hilda Mandarino, lá do Jardim TV, e nos apresentaram o pagamento das contas de luz e uma conta de R$ 27,20. O contribuinte está pagando R$ 9,02 de ICMS. Uma outra conta de R$ 71,74. A Companhia Paulista de Força e Luz cobra R$ 17,25 de ICMS. Nós entendemos ser isto um abuso por parte da Companhia Paulista de Força e Luz e nós esperamos que as autoridades competentes, o Ministério Público, Procurador-Geral da República, o PROCON, possa determinar uma averiguação, uma auditoria nesse sentido, para verificar desse abuso que estão fazendo com a população, não só araçatubense, como o Estado de São Paulo. Mas como o assunto é bem específico aqui, dos moradores de Araçatuba, nós, inclusive, solicitamos ao presidente desta casa, Dr. Tadami Kawata, que, se possível, acione o jurídico desta casa no sentido de remeter um ofício às autoridades competentes, questionando o porquê dessa tributação abusiva aos consumidores de energia elétrica. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o grande sucesso do 10º Congresso dos Guardas Municipais do Brasil, realizado em nossa cidade, comemorando os 50 anos da nossa gloriosa Guarda Municipal, considerando que a citada confraternização objetivou não só abençoar, mas também anunciar o Evangelho para todos que necessitam, requeremos um voto de aplauso ao senhor Marcos Campina da Silva pela primeira confraternização dos Guardas Municipais de Cristo. Bonifácio Campaner, PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Mário César Rosalino, ocorrido no dia 4 de outubro de 99, aos 39 anos de idade, considerando que o senhor Mário César Rosalino deixa os pais, o senhor Aurélio Rosalino e a senhora Matilde Rosalino, e os irmãos e a esposa, a senhora Elis Santos Costa e o filho Vinícius Costa Rosalino. Requeremos o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Mário César Rosalino. Nelson Reis Alves, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a CPFL possui normas para a ligação de energia em prédios residenciais, onde são exigidos postes e caixas de medição, considerando que algumas ligações são bastante antigas, pela ausência do vereador em plenário, fica adiado a leitura do seu requerimento. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Cordélia Thiers, aos 77 anos de idade, considerando que a senhora Cordélia deixa a filha Tercina Jurema Thiers Cassiatori, requeremos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Cordélia Thiers. Clemente Cavazana, PMDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Considerando que foi realizado no último dia 24 de setembro o Congresso Internacional de Endodontia na cidade de Goiânia,
Considerando que esse congresso reuniu mais de 650 especialistas em endodontia de diversos países, entre eles vários professores, considerando que no citado congresso o pesquisador da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, FOA, Dr. Roberto Holland, foi premiado e reconhecido como de destaque internacional na área de endodontia, considerando que o Dr. Roberto Holland, considerado o maior especialista brasileiro nesta área, dedica-se em tempo integral à pesquisa desde o ano de 62. Considerando que o Dr. Roberto Holland, juntamente com sua equipe, possuem cerca de 400 trabalhos realizados, sendo que 200 foram publicados em revistas especializadas, inclusive de outros países, requeremos um voto de aplauso ao Dr. Roberto Holland. Assinam 3 vereadores com o mesmo teor do requerimento. Antônio Carneiro da Silveira, PSB. Jaime José da Silva, PSDB. E Tadami Kawata, PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir os requerimentos estão em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a CPFL possui normas para ligação de energias em prédios residenciais, onde são exigidos postes e caixas de medição, considerando que algumas ligações são bastante antigas, porém seguiram as normas da época, considerando que temos recebido reclamações de que a CPFL está notificando alguns moradores cujos imóveis possuem instalações antigas para que realizem a troca de postes e caixas de medição, considerando que, se for necessário trocar as instalações antigas, muitas famílias não terão condições, face ao estado de carência financeira em que vivem. Considerando que, na qualidade de líderes representantes da população, precisamos de explicações da CPFL, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiada a direção da CPFL em Araçatuba, solicitando informações a respeito do exposto no presente. Edival Antônio dos Santos, PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos, ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador José Merck do Nascimento, José Carlos Sanches Hernandes, Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Com a palavra, o vereador José Merck do Nascimento. Dispensa. Com a palavra, o vereador Carlos Hernandes. Dispensa. Com a palavra, o vereador Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Dispensa. Encerramos assim o pequeno expediente desta sessão. Passamos à ordem do dia. Ordem do dia da 32ª sessão ordinária. Primeiro item. Discussão única do veto total ao autógrafo 174, PL 220/98, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurídicas domiciliadas no município que possuam empregados com mais de 50 anos na forma que especifica. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime C. da Silva e Clemente Cavazana exaram parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. Acompanho o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa, pela ilegalidade do veto. Decisão da comissão, pela ilegalidade do veto. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade o edil Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer ad hoc pela Comissão de Justiça do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Pela ilegalidade. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal os seus vereadores para a votação do veto. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos para rejeitar o veto.
Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Divaldo Costa Dunga. Mantém o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Mantém o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Mantém o veto. Édipo Pereira. Mantém o veto. Edival Antônio Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Hélio Correia ausente. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Mantém o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Mantém o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Ausente. Ney Giron. Rejeita o veto. Você não. Tadame também? Tadame Kawata. Rejeita o veto. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Mantém o veto. Senhor presidente, Tadame Kawata, 9 vereadores votaram mantendo o veto, 8 vereadores votaram rejeitando o veto e 2 vereadores estão ausentes. Fica mantido o veto total ao autógrafo 174/99, ao pé 220/98, da autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurídicas domiciliadas no município, que possuem empregados com mais de 50 anos, na forma que especifica. Segundo item, discussão única do veto total ao autógrafo 175/99, PL 100/99, da autoria do Executivo Municipal. A autoria do Executivo Municipal forneceu uniforme às crianças matriculadas nas EMEIs da outras providências. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime da Silva e Clemente Cavazana estão no parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Pela legalidade, os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. Desculpe, foi lido equivocadamente. Conclusões do relator. Acompanho o parecer exarado pela assessoria jurídica desta Casa de Leis pela ilegalidade do veto. Decisão da comissão pela ilegalidade do veto. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator, o edil Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do vereador Nelson Reis Alves pela Comissão de Justiça.
O parecer do vereador Nelson Reis é pela ilegalidade do veto. Acompanhando o relator do presidente da Comissão de Justiça. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Segundo item, votação do veto. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Ardindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Rejeita o veto. Édipo Pereira. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Rejeita o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Rejeita o veto. Ney Giron. Ney Giron. Rejeita o veto. Tadami Camata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Um vereador votou mantendo o veto, senhor presidente. 17 rejeitando o veto e um não está presente. Fica rejeitado o veto total autógrafo 175/99, PL 100/99 da autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a fornecer uniformes às crianças matriculadas nas EMEIs e da outras providências. Terceiro item, discussão única do veto total autógrafo 176/99, PL 107/99, da autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do município, colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime Zé da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. Acompanho parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis, pela ilegalidade do veto. Decisão da comissão pela ilegalidade do veto. A meu parecer, Jaime Zé da Silva. Acompanha pela ilegalidade o edil Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do vereador Nelson Reis Alves pela Comissão de Justiça. Acompanhe o parecer do relator pela ilegalidade. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal os seus vereadores para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Rejeita o veto. Édio Pereira. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Rejeita o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Rejeita o veto. Nelson Reis Alves. Rejeita o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Senhor presidente, 18 vereadores votaram rejeitando o veto e um não está presente. Fica rejeitado o veto total autógrafo 176/99, PL 107/99, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do município, colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável.
Quarto item. Discussão única do projeto de lei número 238/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Municipal número 3469, de 23 de abril de 91. Urgência da Lei Orgânica. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Pela legalidade, optou o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do vereador Nelson Reis Alves pela Comissão de Justiça. Senhor presidente, antes de dar meu parecer, eu quero deixar a casa ciente de que, sistematicamente, os projetos de lei e os vetos estão vindo para mim no dia da sessão de Câmara. Então, chega às 2h da tarde, me entregam o projeto para dar parecer. Eu gostaria de saber o seguinte, senhor presidente. Se houver algum problema da comissão com o vereador Nelson Reis Alves, se achar que o vereador não deva dar parecer, ou se quiser que ele dê parecer em cima do joelho, na hora da sessão, eu acho que deve ser dito isso ao vereador. E nós simplesmente deixaremos a Comissão de Justiça. Não há por que se criar nenhum problema e nenhum entrave à administração da casa. Nós só entendemos que os prazos devam ser iguais para todos os vereadores da comissão, mesmo que o voto seja vencido. Nesse caso, presidente, eu vou acompanhar novamente a comissão, se bem que não conheço o que está sendo. O vereador Nelson Reis Alves acompanha o parecer do relator. Pela ordem, o vereador presidente da Comissão de Justiça, Jaime José da Silva. Apenas deixar consignado que nós recebemos projetos em diminuto prazo e um pedido da casa para que a gente espeça o relatório para que seja composta a pauta. Todos os projetos até aqui, nós relatamos, salvo um ou outro projeto que foi encaminhado para os demais membros, portanto, suprimos com a nossa força de trabalho toda a atividade da comissão. Mas, doravante, podemos distribuir sem nenhum problema, com o prazo para que faça o relatório e que cada um relate uma parte. Nós simplesmente suprimos a força de trabalho de todos os outros membros, relatamos porque em algumas ocasiões os projetos ficaram e não retornavam, precisava compor a pauta, e nós é que fomos sempre requisitados de última hora, projetos às vezes que entram com 3, 4 dias, a presidência pede para que a gente dê o parecer, nós sacrificamos algumas horas à noite para poder dar o parecer para compor a pauta. O prazo nosso também, às vezes fica no jurídico algum tempo, nós já também falamos com a casa a respeito desse problema, de ficar algum tempo no jurídico até repassar. Quando o jurídico extrapola e devolve em cima da hora, nós também não temos como agilizar. Às vezes são alguns projetos, tem aí 3 ou 4 projetos no máximo com prazo dilatado. Os outros são todos projetos que entraram recentemente, já foram relatados e entregues na casa. Eu quero esclarecer aos vereadores que são projetos de urgência da lei orgânica. Então, mesmo projeto não tendo parecer, ele automaticamente entra na pauta. E gostaria que todos os vereadores entendessem essa posição. E tem 45 dias. Então, eu gostaria que solicitaria ao nobre vereador, presidente da Comissão de Justiça, a observância do prazo regimental. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer ao vereador Nelson Reis Alves que eu admiro e... Pela ordem. Pediu? Com a palavra o vereador Clemente Cavazana. Eu quero dizer ao vereador Nelson Reis Alves que não há nada da comissão contra Vossa Excelência, pelo contrário. O que está acontecendo com Vossa Excelência acontece comigo. Acontece um fenômeno interessante, senhor presidente, que eu acho que devia ser corrigido. Aqui a pauta é feita a pauta é feita antes que haja parecer dos projetos. É essa questão que está deixando realmente a comissão um pouco preocupada. Não é isso? Então eu acho que a pauta deva ser elaborada quando os projetos estiverem com os pareceres. Porque torna-se difícil e talvez nem é impossível nós nos manifestarmos com relação a determinado projeto
uma vez que já está na pauta e que vem para o vereador da comissão dar o seu parecer. Então eu quero crer que eu acho que deva ser aí um pouco a precipitação na elaboração da pauta. O que me leva a dizer ao vereador Nelson Reis Alves que não há nada contra ele e que eu acho só que a pauta deva ser elaborada depois que os projetos estejam com parecer. Não pode, vereador. O projeto tem data marcada. Como é que é? O projeto tem urgência e veto também. Mas pode ter urgência, tudo bem, só que não pode ser o projeto colocado na pauta antes de ter parecer. Então, eu pergunto, qual a indagação de Vossa Excelência? Eu quero esclarecer a Vossa Excelência. Se é pedido de urgência, nós damos o parecer aqui, mas o caso de Vossa Excelência não é pedido de urgência. Pela ordem, senhor presidente. Vai não. Pela ordem. Pode não, pode falar. O vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, a casa acho que não está entendendo bem o vereador Clemente. O projeto de lei que vem com pedido de urgência da Loma... Esse não é de urgência ainda. Ele tem que entrar na pauta nos 45 dias. Concordo com você. Pediu. Então é o caso desse projeto e os vetos têm que entrar com 15 dias, que é o caso também desses vetos. Certo. Esse caso, por exemplo, aqui, o projeto de lei 238/91. Ele foi para a Comissão de Justiça e Redação dia 26 de agosto. Aqui. Nós estamos no dia 4 de outubro. Bom, eu quero dizer que eu também, hoje foi que eu recebi esse projeto. Mas eu acho que a pauta deva ser elaborada, não tem o parecer de todos. Isso é a minha colocação. Eu sei que Vossa Excelência vai... Porque não é justo também que o Jaime se subcarregue demais e que nós tenhamos que depois, em razão de constar de pauta, ter que dar parecer praticamente na hora em que vem-se para plenário. Essa é a minha colocação. Eu quero esclarecer a Vossa Excelência, vereador Clemente Cavazana, que não depende da vontade da mesa colocar ou não o projeto em pauta, se ela é urgente da lei orgânica. A mesa é obrigada a colocar, porque ela tem um regimento para se seguir. Agora, se não tem no parecer, para a mesa, ela não importa, ela tem que entrar na pauta, em função de que ela está na urgente da lei orgânica. Isso é lei. Então, se o vereador não pode reclamar que tem que dar parecer na hora aqui, seria isso? É isso que eu quero saber. Então você teria que engolir, Nelson. Não. Ué, não, mas se tem que... Veja lá, se vem aqui, por exemplo, hoje, está na pauta, nós não podemos falar não, nós vamos ter que dar parecer em plenário. Ué. Mas, vereador, nós temos um prazo que a lei nos dá. Eu pergunto. A comissão tem tantos dias de prazo. O relator tem tantos dias e cada vereador tem 2 dias. Tudo bem. 10 dias para um e 2 dias para cada um. Coloca-se na pauta, não observando nossos prazos. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única, projeto de lei número 238/99, editor executivo municipal. Altera dispositivo da lei municipal 3469, de 23 de abril de 91. Quinto item, discussão do projeto de lei número 239/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal 2.311, de 3 de dezembro de 81. Urgência da Lei Orgânica. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime Zé da Silva, presidente Clemente Cavazana, daram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. A meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Pela legalidade, optou o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer
da Comissão de Justiça, pela Comissão de Justiça, vereador Nelson Reis Alves. Estando ausente. Em substituição ao vereador Nelson Reis Alves, pela Comissão de Justiça, o vereador Edipo Pereira. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam na comissão. Aprovado. Aprovado em discussão única para a lei número 239/99, da autoria do Executivo Municipal. Altera as disposições da Lei Municipal 2311, de 3 de dezembro de 91. Retificando 81. Sexto item. Discussão no projeto de lei número 240/99, da autoria do Executivo Municipal. Introduz alterações na Lei Municipal 4374, de 24 de fevereiro de 1995, e da outras providências. Urgência da Lei Orgânica. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime da Silva e Clemente Cavazana irão parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Pela legalidade, o edil Clemente Cavazana optou. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto está em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão do projeto de lei número 240/99, da autoria do Executivo Municipal. Introduz alterações na Lei Municipal 4374, de 24 de fevereiro de 95, e da outras providências. Sétimo item. Discussão do projeto de lei número 241/99, da autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Municipal 4318, de 31 de outubro de 94. Urgência da Lei Orgânica. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos jurídico, formal e redacional. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator, optaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única para a lei número 241/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Municipal 4318, de 31 de outubro de 94. Oitavo item. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 010/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera a redação do caput do artigo 19 da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 97. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 31ª sessão ordinária realizada em 27 de setembro. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamar nominal para a votação do projeto de lei complementar número 010/99. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Abedo Dormanha. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Edival, ausente. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Ausente. Sidney Giron. Ney Giron. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí.
Sim. Quinze vereadores votaram pelo sim, 4 não estão presentes. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 010/99, de autoria do Executivo Municipal. Altera a redação do caput do artigo 19 da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 97. Nono item. Segunda discussão do projeto de lei número 175/99, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Cria o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 4860, de 2 de setembro de 1996. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 31ª sessão ordinária realizada em 27 de setembro de 99. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei número 175/99, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Senhor presidente. Pela ordem, o vereador Hélio Corrêa. Nós solicitamos a Vossa Excelência a inversão do 12º item da pauta para o 10º item. A requerimento verbal do vereador Hélio Corrêa, submetemos ao plenário a inversão de pauta do 12º item com o 10º item. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovada a inversão de pauta do 12º item com o 10º item. Décimo item. Discussão do projeto de lei número 242/99 do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso sobre área de terra que especifica a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Beneficiários de Auxílio de Acidentes e Doenças de Araçatuba e Região, a APAR. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Pela legalidade do projeto de lei é decisão da comissão. James Vera Silva, relator, e optaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Assuntos Econômicos dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única para a lei número 242/99, da autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso sobre a área de terra que especifica a Associação dos Aposentados, Pensionistas, Beneficiários de Auxílio de Acidentes e Doenças de Araçatuba Região, a APAR. Décimo primeiro item. Primeira discussão do projeto de lei número 203/99, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Proíbe a utilização de lâmpadas incandescentes ou de vapor de mercúrio nas ampliações da rede de energia elétrica e nas implantações de novos loteamentos e conjuntos habitacionais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Carlos Hernandes. Eu peço para adiar por 4 sessões esse projeto para melhores estudos. A requerimento do vereador autor Carlos Hernandes, submetemos ao plenário o adiamento por 4 sessões. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica adiado o 11º item da pauta da ordem do dia, referente à discussão para a lei número 203/99, de autoria do vereador Carlos Hernandes. 12º item. Segunda discussão para a lei número 230/99, de autoria do edil Mário Mardegan. Autoriza o Executivo Municipal a construir um centro poliesportivo na área localizada entre as ruas Luiz Pedro Rosseto, Álvaro Jordano, Sargento Antônio Alves e Queizaburo Fujara, no conjunto residencial João Batista Botelho. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 31ª sessão ordinária realizada em 27 de setembro de 99. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Aprovado em segunda discussão para a lei número 230/99, de autoria do edil Mário Mardegan, autoriza o Executivo Municipal a construir um centro poliesportivo na área localizada entre as ruas Luiz Pedro Rosseto, Álvaro Jordano, Sargento Antônio Alves e Quezaburo Fujiwara, no conjunto residencial João Batista Botelho. Décimo terceiro item. Discussão do projeto de resolução número 033/99, de autoria do edil Arlindo Mareno de Araújo Filho. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a promover o primeiro simpósio sobre leishmaniose visceral no município. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de resolução é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de resolução. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Optaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. Pela Comissão de Finanças, o edil Antônio Carlos Silveira exala parecer favorável ao projeto. Solicitamos o parecer pela Comissão de Finanças, vereador Sidney Girão. Estando ausente pela Comissão de Finanças, vereador Mário Mardegan. Favorável. Solicitamos o parecer do vereador Carlos Alberto de Almeida de Noronha, pela Comissão de Finanças. Favorável. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda apresentada. Emenda. Projeto de resolução 33/99, emenda número 1, artigo 3º, emenda substitutiva. O artigo 3º do projeto de resolução 33/99 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta do vereador autor do projeto. Desculpa. Edmo Pereira, PDT. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça à emenda apresentada. Vereador Jaime José da Silva. Pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana. O parecer do vereador Clemente Cavazana é pela ilegalidade. Pela Comissão de Justiça, solicitamos parecer em substituição ao vereador Nelson Reis Alves, o vereador Mário Mardegan. Acompanhe o parecer do vereador Clemente Cavazana pela ilegalidade. Submetemos ao plenário o parecer pela ilegalidade da emenda substitutiva número 1 do vereador Edmo Pereira. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer da Comissão de Justiça permaneçam como estão. Aprovado. A emenda substitutiva fica arquivada. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Edmo Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Eu peço aos senhores vereadores que, por amor a Araçatuba, votem contra esse projeto. E vou explicar por quê. Nós já estamos cansados de discutir assuntos que já estão sobejamente discutidos e que, com a divulgação pelos órgãos de comunicação, acabam denegrindo o nome da cidade. É Leishmaniose, é cidade do Aedes aegypti, é a cidade da pior prefeita. E eu vejo com maus olhos, vejo com tristeza, um programa de televisão, por exemplo, divulgar a nível nacional uma pesquisa que não merece crédito, porque já foi feita uma anteriormente, que deu um candidato como prefeito eleito, e o candidato foi o terceiro classificado. Uma pesquisa sem nenhum crédito foi divulgada a nível nacional, sujando o nome de Araçatuba, e com tristeza a gente percebia que tinha gente batendo palma, tinha gente aplaudindo, tinha gente contente. Eu perguntaria, essas pessoas gostam de Araçatuba? A intenção do vereador Arlindo pode até ser boa, mas nós vamos continuar falando das coisas ruins? Eu só tenho um parente que tem algum defeito, você tem um ente querido que tem algum problema, eu procuro esconder esse problema. Eu procuro fazer com que esse defeito seja escondido o máximo possível. Vamos lavar roupa suja em casa, não colocar isso como se fosse uma coisa o mais natural possível, como se quisesse discutir um caso desse para alcançar notoriedade. Esse assunto leishmaniose está mais do que discutido, está mais do que divulgado. Todo mundo sabe que a leishmaniose é uma doença que ataca os cachorros. Quem que não sabe? Todo mundo sabe que é o mosquitinho abelha que transmite a doença. Todo mundo sabe que a doença pode ser, inclusive, mortal para o ser humano. Todos nós sabemos que devemos manter limpos os nossos terrenos. Todos nós sabemos que devemos sacrificar os animais contaminados. Que mais eu quero saber sobre leishmaniose? Eu pergunto para os senhores. Que mais que eu preciso saber? Para que discutir mais esse assunto? A cidade já está vivendo um clima de terror, um clima de medo. Não que eu seja contrário a combater a doença, mas já fizemos o bastante. Não adianta continuar agora falando, colocando na imprensa, trazendo a televisão, levando o nosso nome como a cidade nascedouro dessa doença, que está chegando até em São Paulo. Nós temos que ser mais barristas, temos que ter mais amor em Araçatuba. Temos que procurar de todas as formas, dentro dos limites, esconder as nossas falhas e levar para fora as nossas virtudes. Parece que Araçatuba é uma terra de ninguém, parece que Araçatuba é uma terra do nada. Está na hora de vestirmos essa camisa. Está na hora de pararmos de analisar as coisas sob o aspecto do quanto pior, melhor para mim. Eu peço aos senhores vereadores que analisem bem esse projeto. Pode ter uma boa intenção, mas chega de falar de tanta coisa ruim que acontece nesse município, como se Araçatuba fosse a única cidade do estado de São Paulo de tudo que não presta acontece. É o que dizem por esse São Paulo todo.
Reserve meu tempo, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Vossa Excelência reserva 9 minutos. Próximo vereador inscrito, Carlos Alberto de Almeida Noronha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu confesso-me pasmo, assustado, e vendo que nós estamos chegando aos tempos da Inquisição, ou os dogmas estão voltando, ou nós temos que jogar sujeira debaixo do tapete, ou jogar um pó de pirilim-pim-pim em cima da cidade, deixá-la enfeitada e o lixo todo escondido. É através da discussão que se chega à luz. É através da reunião e da troca de ideias que se descobre verdades. É convidando quem sabe e que pode nos auxiliar, é que chegaremos a uma verdade. É com certeza promovendo a discussão que se chega às soluções dos problemas. Agora, é uma covardia, é uma insensatez fugir dos problemas e sequer promover simpósio ou reuniões que nos ajudem a chegar à solução. Então, eu estou realmente assustado com o que foi dito aqui. E nós não estamos aqui para mentir e para esconder as coisas, ou para tentar jogar um pó cor-de-rosa na cidade, quando ela cheira mal, quando ela tem lixo esparramado. Então, é evidente, de toda a parte do mundo, eu gostaria Há quanto tempo se fala de lei te iluminasse, colega? Não, só está dizendo como se o assunto nunca tivesse sido discutido. Eu não concordo com isso. O assunto está mais do que debatido. Excelência, o assunto está mais do que sabido. Uma discussão não basta. Muitas deverão ser insuficientes para se chegar à solução do problema. Até mesmo poderia esclarecer a Vossa Excelência que o mosquito não é a abelha, é o flebótomo, ou mosquito palha. A gente poderia melhorar as condições de conhecimento dentro da própria casa. Tá certo? Eram essas minhas palavras e também peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência reserva 12 minutos. Próximo vereador inscrito, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Bom, senhor presidente, colegas vereadores e público ouvinte. Eu sou vereador, sou médico veterinário e pela discussão que foi feita anterior a esse projeto, percebe-se que mais do que nunca é importante a realização desse simpósio, onde, pelo que foi dito aqui pelo colega vereador Edipo Pereira, ele precisa se esclarecer ainda bastante, ele inclusive deveria participar caso o simpósio seja realizado. Aliás, esse simpósio vai ser realizado de qualquer maneira, porque ele está sendo feito em conjunto com a Universidade, com a Unesp. Virão para esse simpósio especialistas em leishmaniose de Belém do Pará, pessoal médico de São Paulo, do Hospital Emílio Ribas, responsável por tratamento de pessoas doentes, que irão tentar transmitir um pouco da sua experiência para os profissionais de Araçatuba, porque são áreas e são profissionais que já convivem com a doença há bastante tempo. Eu fico até chateado de ouvir as palavras do colega Edipo Pereira, porque eu entendo que a gente vive hoje uma epidemia gravíssima, já morreram várias pessoas, e apesar de todos os esforços feitos pelas autoridades envolvidas no problema, a doença está aí se desenvolvendo com bastante velocidade e, infelizmente, a gente ainda não tem resultados positivos. Então, eu acredito
e tenho certeza que esse simpósio será de grande valia para o esclarecimento da nossa população e dos profissionais que lidam com isso, quer sejam médicos e médicos veterinários. Um dos argumentos do vereador Édipo, que durante o seu discurso demonstrou ter pouco conhecimento a respeito da doença, disse que o assunto já foi amplamente discutido e que todo mundo já sabe o que é leishmaniose e quais são os problemas inerentes à doença. Eu gostaria, inclusive, então, partindo dessa premissa de que esse simpósio é desnecessário e que todo mundo já sabe, eu gostaria de perguntar para o vereador Édipo, e gostaria que ele se dirigisse ao microfone para responder, se os cães em Araçatuba devem ou não ser vacinados contra a leishmaniose e quais são os inconvenientes e as coisas boas que essa vacina pode trazer. Porque é uma das dúvidas importantes que esse simpósio pode esclarecer, já que ele detém amplo conhecimento a respeito da doença. Eu gostaria dessa resposta. Tudo bem, então responda quando do seu tempo. Uma outra pergunta também que eu gostaria que o senhor respondesse, quando do seu tempo, é a diferença entre leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea, e por que só a primeira está ocorrendo em Araçatuba e não a segunda. Eu gostaria de pedir a reserva do meu tempo, porque, ao que parece, vou precisar voltar à tribuna, caso algumas colocações erradas sejam feitas, porque, por ser veterinário, eu tenho a obrigação de tentar esclarecer a população acerca de comentários totalmente errados que possam acontecer aqui na Câmara por pessoas que desconhecem, inclusive, o tipo de mosquito que transmite a doença. Obrigado pela atenção. Vossa Excelência reserva 11 minutos. Não havendo vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo, o vereador Édipo Pereira tem 9 minutos. Bom, eu peço desculpas, que realmente eu me enganei o nome do mosquito, o mosquito palha, o mosquito abelha, o mosquito tico-tico, para mim é o mesmo mosquito. É o mesmo mosquito. Se apegam a coisas subjetivas para tentar, é claro, dar um novo rumo aos meus comentários. Essa questão, se a vacina, eu já li no jornal já, que a vacina pode, inclusive, esconder o diagnóstico da doença. Já vi alguma coisa? Você não precisa fazer simpósio? Para que fazer simpósio? Se já temos um vereador que é veterinário, ele pode, inclusive, ou ele não sabe ainda disso, se pode ou não pode vacina. Ele que estudou o assunto. Eu acho que está na hora, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, de parar de falar de coisa ruim. Não é jogar a poeira embaixo do tapete, não. Não é. Já estamos debatendo esse assunto há meses e meses. E tudo que é coisa ruim, sai daqui e vai lá. Já estão dizendo, todo mundo fala que a doença, nasceu o criador da doença da leishmaniose em Araçatuba. Sou contra qualquer tipo agora de falar coisa ruim. E da minha cidade, se for para cuidar da minha cidade, eu boto sujeira embaixo do tapete, sim. Eu escondo a sujeira embaixo do tapete. Pela minha cidade eu escondo. Escondo sim. E não tem vergonha não, doutor Normanha. Não tenho vergonha. Escondo embaixo do tapete, por amor à minha cidade. Só pode ter certeza disso. Eu acho que esse assunto está mais do que discutido. Pelo meu município, pelo meu povo, eu faço qualquer coisa. Como já comprei uma briga com este apresentador de televisão, que mandou, inclusive, uma equipe do Paraná vir aqui atrás de mim para dizer que a cobra ia fumar. Pois que a cobra fume. Aliás, até parei de fumar. Detesto cobra que fume. Que eu já não fumo mais, graças a Deus. Pela minha cidade, eu assumo isso. Tenho coragem. Mesmo não tendo os conhecimentos técnicos que o vereador Arlindo tem. Ele é médico veterinário. Vim aqui questionar porque eu, ao invés de falar mosquito palha ou mosquito, seja lá o que for, o que muda nisso?
O mosquito transmissor é um só. Houve um engano da minha parte. Agora, essa questão, qual outra pergunta que ele fez, o vereador? Não me lembro. Hã? Se a picada do mosquito dói? Também não posso responder. Eu, graças a Deus, pelo menos, eu acho que eu nunca fui picado. Não, houve uma outra pergunta, uma outra indagação, eu não me lembro. Eu não me lembro a outra indagação. A diferença entre a leishmaniose de pele, né, e a visceral. Para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é doença grave. E todos nós sabemos que nós devemos atacar o quê? Acabar com o mosquito, matar o cachorro, mas eu não quero pegar nem a visceral, nem a de pele, nem a cutânea. Vocês podem ter certeza disso. Que eu não quero pegar nenhuma das duas. Agora, ficar discutindo negócio de assunto técnico de médico veterinário, nós já sabemos que devemos manter os nossos quintais limpos, que devemos sacrificar o cachorro. As atitudes que a gente tem que tomar para acabar com o mosquito. Acabando com o mosquito, para que nós vamos discutir? O que é leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea? Para mim é uma perda de tempo. Na minha opinião, pode outros vereadores terem opinião contrária, na minha opinião é isso aí, acabou. Esses assuntos, essa campanha, por exemplo, a intenção é ótima. SOS Araçatuba. Essa campanha está arrasando com o município, está mostrando para todo o estado de São Paulo que Araçatuba é uma cidade de ninguém. E por que não se critica essa campanha? A intenção é boa. Por quê? Está se gastando fortunas em jornal, está se gastando fortuna no rádio. Então ninguém pode falar nada, o homem está gastando. Está entrando cascaio aí. Então ninguém vai criticar. Mas, não, é a minha opinião sincera. Porque isso aí, quem ouve lá fora fala, pô, mas que cidade é essa? Cidade da leishmaniose. Cidade onde os próprios moradores da lá, SOS Araçatuba, socorro para Araçatuba. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Qual empresário que vai querer investir aqui no município? Que só fala de doença ruim. Será que nós não temos nada que preste aqui nessa cidade? Essa é a minha pergunta, essa é a minha indagação. Posso não ser um entendido em leishmaniose como vereador Arlindo, que é médico veterinário. Mas digo com certeza absoluta, eu amo Araçatuba. E por ela, eu discuto até assuntos que eu não sou. Se o vereador Arlindo quiser discutir assunto rádio comigo, eu pode até... Eu sou radialista. Sou advogado, não estou muito por dentro não, mas estou começando de novo. Agora, lógico que eu não vou discutir com ele, tecnicamente, assuntos adstritos à profissão dele. Eu estarei em desvantagem. Mas a minha opinião é essa. O assunto já está mais do que sabido. O básico a gente já sabe. Essas outras questões, isso é problema de médico veterinário. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador com reserva de tempo, vereador Carlos Alberto da Almeida Noronha. Tem 12 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, colega Édipo Pereira, nós temos o que presta na cidade, sim. E muita gente que presta. Hoje mesmo essa casa, com grande orgulho, votou um voto de aplauso ao professor Dr. Roberto Holland, que é um motivo de orgulho para essa cidade. É um esteio científico que nós temos aqui. E de quantos e quantos simpósios esse cidadão já não participou? E quantos outros ele não irá atrair para cá? Tudo nesse mundo é uma dinâmica. Não é porque se descobriu que o mosquito é esse ou aquele, é que o processo tem que parar. A cada dia, novas e mais modernas soluções poderão aparecer.
E no momento em que isso foi a vergonha da cidade, esse simpósio será nada mais, nada menos do que um orgulho e um referencial nacional para mostrar que a cidade tem a coragem de encarar de frente os seus problemas e que, se aqui esse problema lamentavelmente ocorreu, é aqui que ele poderá ter as mais brilhantes soluções. E essas soluções virão da discussão, da atração para cá de todas as pessoas que sabem mexer com este problema, e é na mesa de discussão, na troca de ideias, na troca das experiências científicas de cada ponto do país, que se pode chegar a uma solução brilhante, se Deus nos ajudar. Assim como eu peço toda vez que entro aqui em silêncio no meu cantinho, que o Espírito Santo mande luzes para a cabeça de cada vereador. Às vezes uma luz escapa da cabeça de alguém e, lamentavelmente, a gente ouve algumas coisas indevidas aqui em cima. Mas justo hoje que votamos esse voto de aplauso a esse brilhante professor, nós não podemos ficar quietos diante de tanta asneira dita aqui em cima. Então a verdade, ela só vem, a luz só virá através da discussão e da coragem de encarar de frente cada problema. Quer dizer, eu até acho que a casa deveria receber um voto de aplauso, uma vez que vai aprovar, porque dentro da casa nós queremos ter, diante da população, a coragem de que aqui dentro existem pessoas esclarecidas, pessoas que querem enfrentar todo tipo de problema de peito aberto. Nós não vamos esconder problema nenhum. Ele existe, ele está aí, e nós vamos buscar solução, sim. E quiçá consigamos, dessa cidade, tirar a vergonha e mostrar o brilho de que, durante um simpósio, se descobriram coisas maravilhosas para solucionar esse problema, que não é só brasileiro, é um problema mundial. Muito obrigado. Ainda peço reserva. Informo a Vossa Excelência que não tem a segunda reserva. Próximo vereador com reserva de tempo, vereador autor Arlindo Mariano de Araújo Filho. Bom, eu, conforme prometido, volto a essa tribuna para fazer correções, porque essa Câmara não pode, de maneira alguma, passar informações erradas à população, principalmente com relação a uma doença tão grave como essa, né? Então, antes de fazer algumas explicações, eu gostaria de deixar bem claro, para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está ouvindo, que eu realmente perdi minha paciência com esse negócio aqui. É duro você ser vereador em Araçatuba e ter que ouvir, em função de um processo democrático, o que eu ouvi aqui hoje. Então, uma doença que nem a leishmaniose e os conhecimentos acerca dessa doença jamais podem ser uma coisa subjetiva. Ninguém pode achar o que ele quer achar sobre a doença. Ou ele sabe, ou ele não sabe. Pelo jeito, tem muita gente que não sabe e precisa saber, porque enquanto não souber, nós não vamos conseguir acabar com a doença. Foi dito aqui, todo mundo fala que Araçatuba é o criador da leishmaniose. É um engano, um absurdo, já está comprovado cientificamente que não é isso. A doença é uma doença crônica. Araçatuba teve o mérito de ser a primeira cidade do estado a descobrir a existência da doença aqui. E, em função dessa descoberta, outros municípios começaram a descobrir lá também. Porque não teria como, por uma doença crônica que nem essa, aparecer em Araçatuba aqui agora, e daqui a um ano está lá em Bauru, na quantidade que tem. Então, essa doença já estava no interior, e os profissionais de Araçatuba tiveram o mérito de descobrir a doença. E, nesse caso, é importante que se saiba disso, que não é vergonha nenhuma. Araçatuba não está distribuindo leishmaniose para ninguém, é apenas
mais uma das vítimas. E eu realmente considero uma perda de tempo muito grande a gente estar discutindo isso aqui agora, porque nós estamos discutindo um assunto que eu entendo que nem deveria ser discutido, tamanha é a importância da discussão, e que se traga especialistas e pessoas que têm conhecimentos mais aprofundados a respeito da leishmaniose. As duas perguntas que eu fiz para o vereador Édipo, eu tive a intenção nítida, todo mundo que está aqui está sabendo disso, porque foi claro, e as pessoas que estão ouvindo também, era de demonstrar a total falta de conhecimento dele com relação à doença. Então, se ele, que é uma pessoa esclarecida, que tem curso superior, que é um vereador, que trabalha na imprensa, tem um desconhecimento praticamente absurdo em cima da doença, imagina o resto da população. E eu espero que as minhas palavras tenham sido esclarecedoras, e também, por um processo democrático, é lógico que eu acato, mesmo porque não tem como não acatar, a decisão da casa. E é uma tentativa da casa e da gente tentar controlar a doença. Se a Câmara entender que é desnecessário isso, a população vai ter que aceitar que a Câmara entendeu que é desnecessário. Quer dizer, basicamente era isso que eu queria dizer, espero ter sido claro, apesar de que, volto a frisar, o absurdo realmente, e perda de tempo mesmo, é isso aqui, tem que ficar conversando esse tipo de coisa. E perdi minha paciência totalmente. Eu espero não voltar aqui para ter que falar disso, porque é demais para mim ter que participar de uma discussão absurda dessa. É uma coisa revoltante mesmo. Obrigado. E eu não quero reserva, porque eu não quero mais falar disso. Não havendo nenhum vereador inscrito, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Édipo Pereira. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Divaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Ausente. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Abedo Dormanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Não. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sim. Mário Bardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Ausente. Ney Giron. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. Onze vereadores votaram pelo sim, 1 pelo não e 6 não estão presentes. Fica aprovado em discussão única o projeto de resolução número 033/99, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a promover o primeiro simpósio sobre a leishmaniose visceral no município. E assim encerramos a ordem do dia da 32ª sessão ordinária. Agradecendo a presença de todos, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, e convocando seus vereadores para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 11. A todos, nosso muito obrigado e boa noite. É? Vou cortar.